Queridos irmãos em Cristo Jesus, louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Estamos aqui em nosso templo, gravando esse vídeo e publicando esse vídeo para que essa palavra chegue até você, chegue até a sua casa. É do conhecimento de todos nós o momento crítico que o Brasil e a humanidade, de maneira geral, está vivendo. Contudo, nós não devemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. E esse momento, por mais difícil que seja, precisamos colocá-lo diante do Senhor e rogar a sua bênção, a sua proteção e a sua fortaleza para a vida de cada um de nós. Nós vamos fazer uma breve reflexão aqui, nessa noite, da Palavra de Deus, e essa palavra vai ser dirigida ao seu coração. Eu tenho certeza que esta palavra irá trazer fortalecimento e renovo para a nossa fé. Sendo assim, eu convido você, aonde quer que você esteja, a fechar os seus olhos e conversarmos com Deus. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos porque o Senhor é a razão da nossa existência. Aqui estamos, Senhor, para refletirmos na Tua Palavra. Aqui estamos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nós reconhecemos os Teus atributos, reconhecemos a Tua vontade. Sabemos que tudo isso que está acontecendo, Senhor, não está acontecendo por acaso. Contudo, que o Senhor continue fortalecendo, nos livrando do mal e fazendo com que cada um de nós possamos a cada dia buscar a Tua provisão divina, a segurança necessária para enfrentar esses dias difíceis que a humanidade, que o nosso país tem enfrentado. Rogamos essas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas. Rogamos essas bênçãos sobre a vida de cada filho Teu, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, amados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Esse livro que cada um de nós temos um carinho especial, porque ele fala ao nosso coração de uma maneira especial. Livro dos Salmos, Salmo de número 131, e vamos buscar a partir deste Salmo de número 131 experiências, aplicabilidade e renovo para a nossa fé. Leamos a palavra de Deus. O texto diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nesse momento eu gostaria de falar com você sobre crises, sobre dificuldades, sobre situação difícil. E esse texto da Palavra de Deus nos aponta e nos assegura algumas saídas e o amparo do Espírito Santo do Senhor para a nossa vida. Talvez a palavra que melhor descreva os nossos dias nesse exato momento seja a palavra crise. Nós estamos vivendo uma grande crise, não somente uma crise econômica, mas também uma crise de saúde. Estamos vivendo uma crise nos mais variados
setores. Cada um de nós já temos tomado conhecimento do momento que cada um de nós, que a sociedade global está vivendo. Quando esse servo do Senhor, chamado Davi, escreveu este salmo de número 131, certamente ele estava passando por algum momento muito difícil na sua vida. Mas através da oração do salmista, nós encontramos alguns elementos indispensáveis. A palavra do Senhor nesse salmo de número 131 nos oferece uma receita eficaz e segura para enfrentarmos os momentos de crise, para enfrentarmos os momentos de dificuldade. O versículo de número 1 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Muito bem, a primeira lição que nós extraímos para a nossa vida é de que no momento de incerteza, de que no momento de dificuldade, que numa situação difícil, o que nós não podemos de maneira nenhuma alimentar no nosso coração é uma palavra chamada orgulho. É o que o salmista diz no versículo de número 1. Tanto a palavra soberbo como a palavra altivo têm o mesmo significado: orgulho, orgulhoso. E o orgulhoso, ou orgulho, é um sentimento de superioridade, é um sentimento de arrogância, é um sentimento de presunção. O salmista, esse servo do Senhor, de maneira muito humilde, ele está nos revelando que ele não anda à procura de grandes coisas. Nós estamos vivendo o século das grandes coisas, grandes fortunas, grandes feitos, grandes descobertas, grandes conquistas, grandes recordes. Talvez nós deveríamos tentar conquistar aquilo que no passado nós não consideraríamos como essencial e especial para a nossa vida. Conquistar o amor, conquistar a fraternidade, conquistar a sensibilidade, conquistar a comunhão, essas coisas que são imprescindíveis para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. Diz a palavra de Deus que aquilo que é grande aos olhos do mundo constitui-se desprezível aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 36, diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Quantas e quantas vezes a humanidade, quantas e quantas vezes o individualismo tem gerado esse mal na sociedade chamado de orgulho. O escritor C.S. Lewis, por exemplo, falando a respeito do orgulho, ele dizia que o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. A coisa maior, o valor maior que cada um de nós devemos buscar é Deus. O Senhor Jesus deveria ser, o Senhor Jesus é o nosso maior tesouro. Nós estamos vivendo em um mundo secularizado. As pessoas estão à procura de fama, as pessoas estão à procura de poder, as pessoas estão à procura de posição, as pessoas estão à procura de posse, mas em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração humilde e nos leve a buscar o que de fato tem valor permanente. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a palavra do Senhor nos orienta da seguinte maneira: que cada um de nós devemos nos contentar com as coisas que temos. Com as coisas que temos. Então essa é a primeira lição espiritual para a vida de cada um de nós. Que no momento de crise, que no momento de dificuldade,
que no momento de incerteza nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o nosso coração se encha de orgulho. Mas a segunda lição que o salmista nos ensina nesse instante é o que está registrado no versículo de número 2, quando ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista, em outras palavras, está falando que no momento de crise, que no momento de incerteza, nós não podemos permitir que a ansiedade domine o nosso coração, quando ele nos exorta, quando ele nos ensina que ele fez a sua alma se acalmar. O salmista está dizendo que fez a sua alma se acalmar. Ele ficou sossegado, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Somos uma sociedade inquieta, somos uma sociedade tensa, somos uma sociedade nervosa, somos uma sociedade neurótica, somos uma sociedade ansiosa. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é um estado emocional angustiante. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que essa palavra, ela é usada na Bíblia pelo menos de duas maneiras. Ela é apresentada como aflição ou angústia, mas também a palavra ansiedade, ela nos é apresentada como um sentimento sadio de preocupação. Uma coisa é nós estarmos preocupados com a atual situação global. Outra coisa é desenvolvermos esse estado emocional angustiante. Eu queria dizer uma coisa para você nesse instante. Eu queria dizer a você que a ansiedade, quando ela é manifestada através da aflição e da angústia, ela é resultado de um afastamento de Deus, ela é resultado de uma certa incredulidade que porventura nós estamos tentando desenvolver no nosso coração. Em vez de eu e você, nesse exato momento, estarmos recorrendo à soberania de Deus, reconhecendo a soberania de Deus e a sua superioridade, nós tentamos carregar sozinho os fardos da vida e nós supomos poder solucionar os problemas sem a ajuda da parte do Senhor. Existe uma frase que diz assim: ansiedade não é cabeça vazia. Ansiedade é justamente o contrário, é ter uma mente superlotada 24 horas. A ansiedade é nada menos que inimiga da insegurança. Portanto, querido irmão, portanto, querido ouvinte da palavra do Senhor, nós precisamos ter cuidado. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus nos traz paz. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus nos traz a bonança. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus nos traz a esperança. Existe uma história de que em alto mar, numa hora de pânico, um garoto estava tranquilo no seu camarote, porque ele dizia o seguinte: eu sei que tudo sairá bem, porque quem está no comando deste navio é meu Pai. Quem tem estado no comando da sua vida? Quem tem estado no comando da nossa vida? Nós temos permitido, nós temos deixado Deus dirigir a nossa vida e estar no comando da nossa vida. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, nos diz o seguinte: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu amigo. Isso é o que a palavra do Senhor está nos revelando e está nos encorajando a colocarmos em prática.
Estamos passando por um momento muito difícil. Todos nós temos conhecimento disso. Mas qual deve ser a nossa disponibilidade? Qual deve ser o nosso comportamento como cristãos e como povo de Deus? Em primeiro lugar, nós não podemos promover o orgulho no nosso coração. Em segundo lugar, nós não podemos permitir que a ansiedade domine o nosso coração. Mas em terceiro e último lugar, nós não podemos permitir que o desespero bata a nossa porta ou também tente de alguma maneira controlar o nosso coração. No versículo de número 3, o salmista diz assim: espera. Ele começa lendo o versículo de número 3, fazendo esta afirmação: espera, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Portanto, no momento de dificuldade e no momento de incerteza, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o desespero controle a nossa vida. Porque, irmãos, sabe o que é que o desespero faz? O desespero, ele nos leva a tomar atitudes hilárias. O desespero nos leva a tomar atitudes incompreensíveis e instáveis. E tudo isso acontece momentaneamente. Desespero é uma aflição extrema. E o salmista decide encerrar esse hino nos trazendo ou nos revelando uma nota de esperança. A esperança em Deus é a nota mais alta que o salmista ele encontrou para encerrar este belo hino, porque a esperança ela ilumina, em contrapartida o desespero ele cega. A esperança, meus amados irmãos, é o alento do cristão. A esperança, meus amados irmãos, é a âncora do cristão. Existe um pensador, um filósofo do século XX, chamado Jean-Paul Sartre. Quando ele fala a respeito do desespero, ele diz que o desespero é o suicídio do coração. Vivemos em um mundo desesperado, mas nós, os filhos de Deus, nós, os filhos do Rei, precisamos colocar em Deus a nossa esperança. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você crê nisso? O Espírito Santo do Senhor espera que cada um de nós possamos crer, porque foi Ele quem infundiu, foi Ele quem colocou essa fé sobrenatural no nosso coração. Eu quero nesse instante concluir dizendo o seguinte para cada um de nós: estamos vivendo uma hora de conflito, é verdade. Estamos vivendo uma hora de tensão, também é verdade, uma hora de desespero, uma hora de preocupação, uma hora de ansiedade. Nós sabemos que esse momento é um momento muito difícil, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, nos convida nesse instante, à luz do Salmo 131, a nos desfazermos de algumas coisas que têm impedido o nosso progresso espiritual e a nossa convivência social. Quais são as coisas? O orgulho, a ansiedade e o desespero. A palavra do Senhor nos convida a confiarmos totalmente em Deus. Eu gostaria que você aplicasse essa palavra em seu coração e pedisse ao Espírito Santo do Senhor a oportunidade necessária para desenvolver a vontade de Deus na sua vida. Vamos orar? Eu gostaria de orar com você. Eu quero orar por você.
Oremos. Deus eterno, Deus bendito, mais uma vez te louvamos, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, Pai, por esta segurança, obrigado, Pai, por esta certeza. Deus amado, aonde quer que essa palavra seja dirigida nesse instante, ela possa tocar o coração da pessoa que está ouvindo e trazer paz, e trazer esperança, e trazer alento, e trazer renovo, e trazer, Senhor, fundamento para a sua vida, porque isso é da tua vontade. Deus amado, continua protegendo a tua igreja, continua protegendo o teu filho, que cada um de nós, de maneira nenhuma, deixemos de nos apegar e de te buscar como nosso socorro por excelência. Em nome de Jesus, eu rogo essas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, para a honra e para a glória do Senhor.